Quantos livros será que eu leio até o final de 2021? Fala meu povo, eu sou o Iago, você está no canal Logan dos Livros e como prometido estou aqui gravando o vlog de final de ano para mostrar para você quais são as leituras e quantos livros eu vou ler entre o Natal e o Ano Novo de 2021. Esse foi o desafio que eu lancei no vídeo do Book Haul da Bienal. Se você não assistiu, é só clicar nos cards aqui em cima, que na verdade é do outro lado, para você ver quais livros eu comprei na Bienal, e eu tenho o desafio de ler 10 livros até o final do ano. Esse número de 10 livros se dá porque eu comprei 10 livros novos na Bienal. E como eu já tenho muitos livros para ler, eu preciso ler 10 livros antes do ano acabar, para os livros que eu comprei na Bienal entrarem na minha estante. Se eu não conseguir ler 10 livros até o final do ano, a gente senta e chora. O que vai acontecer? Eu vou precisar tirar a quantidade de livros que faltaram para chegar aos 10 livros da minha estante. Por exemplo, eu li 4 livros, eu vou precisar tirar 6 livros da minha estante da parte de não lidos. Tudo isso porque eu tenho uma enorme quantidade de livros não lidos ainda na minha estante. E não faz sentido eu acumular mais livros, sendo que eu tenho leitura para 5 anos. Então acrescentar mais livros significa que eu vou ter leitura para 6 anos, 7 anos, enfim. Um acúmulo enorme de livros não lidos na minha estante. Não sei pra quê, né? Porque o livro foi feito pra ser lido. Na minha estante ele vai estar só decorando e eu não quero ter livro só pra decorar. Eu quero ter livro pra ler. E é isso que vocês vão acompanhar nesse vlog curto. Quais livros eu vou ler nesse período e quantos livros eu vou conseguir. Eu não fiz uma lista prévia. Eu pensei em fazer, mas eu desisti porque se amanhã eu tiver a fim de ler outro livro, eu não vou me obrigar a nada. Eu já tenho que me obrigar a ler pelo menos 10 livros. Tem que cumprir esse desafio, eu selecionar os títulos previamente não vai rolar. Mas eu tenho um livro que eu vou começar lendo agora. Hoje é dia 25 de dezembro, para ser mais exato, 10h24 da noite. Sim, estou usando o meu Natal para gravar vídeo. Então, obviamente, eu vou começar com Cartas do Papai Noel do Tolkien. Nesse livro lindo da HarperCollins. Ele está lindíssimo. Ele está maravilhoso por dentro. Eu comecei já esse livro na edição da Martins Fontes, mas ela se desfez. E a edição da Martins Fontes, ela tinha a carta original do Tolkien e a tradução. O que já é diferente na HarperCollins. Ele só tem a tradução da carta, mas estilizada como se fosse a carta do Tolkien. Então tem essa diferença, que é o texto traduzido somente. Eu vou começar hoje, agora na noite de Natal, e espero acabar amanhã. Será que eu consigo? Será que esse livro é rápido de ler? Não sei, vamos descobrir. Estou de volta e hoje é dia 26 de dezembro e como prometido eu acabei Cartas do Papai Noel do Tolkien. Isso aqui que vocês estão vendo, gente, é papel que eu fui usando para marcar. O papel que estava aqui do lado eu fui rasgando os pedacinhos e botando aqui em cima para lembrar de mostrar algo para vocês. Coisas que eu gostaria de dizer sobre este livro. Gente, que amorzinho que é. Eu tava com leve preconceito com essa edição porque, como eu falei na entrada anterior, essa daqui não tem os textos originais e a da Martins Fontes tem. Então na Martins Fontes eu tinha aquele negócio de ver a escrita original do Tolkien, pipipi, popopó, como se eu estivesse pegando a própria carta do Tolkien, né? Só que eu paguei minha língua e agora estou completamente apaixonado por essa edição da HarperCollins, porque é o texto adaptado, falei pra vocês também na última entrada, é o texto adaptado e a fonte faz como se fosse a própria letra do Tolkien. Não sei se vocês estão vendo aqui, eu vou filmar, enquanto eu estou falando esse texto vai aparecendo. A gente tem a carta estilizada como se fosse o próprio Tolkien que escreveu e tudo isso traduzido. A gente tem a letra do Papai Noel, você também tem a letra do próprio Urso Polar, que é um dos personagens da história aqui. Até os próprios desenhos têm as palavras traduzidas e utilizando a fonte como se fosse do próprio desenho da carta. E aqui no final do livro a gente tem dizendo que algumas dessas fontes foram especialmente desenvolvidas para esse livro, ou seja, foi um cuidado extremo que a HarperCollins teve. Um pouco diferente do que a Martins Fontes teve com o anterior, né? Que o meu até se desfez na minha mão. Então isso tudo para dizer que essa edição está extremamente cuidadosa. Aqui a gente tem uma coleção de cartas feitas de 1924 até 1943, ou seja, 19 anos, quase 20 anos de cartas. Aqui a gente tem o próprio Papai Noel escrevendo histórias para os filhos do Tolkien, coisas que acontecem no Polo Norte, como é que está o preparativo do Natal, o que vem acontecendo. Um dos personagens é o Urso Polar, ele é um urso todo trapalhão, ele ajuda bastante, ele toma conta, ele é como se fosse um guardião do Polo Norte, mas é um guardião todo atrapalhado, aquele alívio cômico. Temos também os elfos que ajudam o Papai
Papai Noel, e também temos algumas situações aqui que os Goblins invadem o Polo Norte. Então os Goblins aqui são os antagonistas da história, e o Papai Noel vai contar sobre essas invasões, sobre essas guerras que estão acontecendo, sobre a guerra que aconteceu em 1443, sei lá, uma data muito antiga. Ele vai tratando os filhos do Tolkien com muito carinho. E isso é maravilhoso porque você vê a mente do Tolkien funcionando. Perdão, galera, eu falei que era 24, mas na verdade é 1920 a primeira carta, ou seja, são 23 anos de história. Uma passagem de tempo de 23 anos do Tolkien escrevendo a primeira carta até a última. Então, se o filho mais velho dele na primeira carta tinha idade suficiente para ler, quando chegou a última carta em 1943, ele já não era mais criança, né? Então a gente vai ver isso, os filhos novos chegando e os filhos mais velhos indo embora. Papai Noel se despedindo literalmente deles, falando que ano que vem tal filho não vai mais botar a meia na lareira, na parede, que ele não vai ler mais a carta, mas que Papai Noel sempre vai lembrar dele, sempre vai dar muito amor para ele. Ele vai mandando os recados para os filhos mais novos, né? Para que esses filhos mais novos não esqueçam de mandar um beijo para os filhos mais velhos. Eu acho isso fantástico, é tão carinhoso, gente, é tão cuidadoso. E esse livro também é muito bom para quem já conhece a biografia do Tolkien. O Urso Polar em um determinado momento vai falar que ele não sabe escrever em inglês, né? Que no caso aqui é em português. A parte em que ele escreve contém vários erros ortográficos, e isso tudo porque ele é alfabetizado em uma língua, uma outra língua inexistente que a gente não conhece, nós seres humanos. E aqui a gente tem um momento que o Urso Polar fala, ó, meu alfabeto é de tal forma, ó, assim é o A, assim é o B. O Tolkien se preocupou em criar um alfabeto pro Urso Polar. E a gente sabe que o Tolkien era fissurado em linguística, que ele também tem uma língua pros próprios Goblins, ele mostra o alfabeto dos Goblins, e o elfo ajudando de Papai Noel usa a língua dos elfos, que eu também acho que é a mesma língua do Senhor dos Anéis. Os desenhos são feitos pelo próprio Tolkien e eles são maravilhosos. Inclusive nós temos um desenho aqui que foi feito antes do Hobbit, e eu acho que o Tolkien estava no processo criativo do Hobbit, e você sente uma vibe muito parecida com a do Hobbit nesse desenho. Olha isso aqui. Pra quem conhece as capas antigas da Martins Fontes, vê se isso aqui não parece aquele desenho clássico do Hobbit, daquela capa, né? Ou seja, você já vê a influência do Hobbit aqui nessas cartas do Papai Noel, porque é coisa que o Tolkien estava vivendo. Aqui, ó, o que eu falei pra vocês, aqui a gente tem uma diferença de fonte, porque é o Urso Polar que está contando a história. Aqui a gente tem a própria língua do Urso Polar. E o Urso Polar vai contar como é essa língua dele, como é esse alfabeto. Gente, que cabeça genial do Tolkien, né? E as histórias são muito fofas, muito maravilhosas. O alfabeto dos Goblins aqui, olha isso, tudo meio como se fosse hieróglifos. A partir de 1932 que a gente tem as cartas mais longas e que as histórias vão ficando cada vez mais rebuscadas e apaixonantes. Gente, esse livro, além de ser muito lindo, as histórias são muito lindas, os desenhos são muito lindos. Em 1937 que a gente tem a primeira citação ao Hobbit, o Papai Noel diz pro Christopher e pra Priscila, que são os filhos mais novos, que ele daria um exemplar do Hobbit para eles, mas que o Papai Noel acredita que ele já tem um exemplar em casa. E a Segunda Guerra Mundial começa em 1937, mas ela só é citada em 1939. Nesse período de 37 a 39 a gente vê uma diferençazinha na escrita. Para quem tá com os olhos atentos e pensando, deixa eu ver o que a guerra está afetando aqui, você consegue notar que o clima mudou um pouco, mas nas cartas de 1939 para frente, o Papai Noel cita essa guerra horrorosa que está acontecendo. Ele fala o tempo todo dessa guerra horrorosa. Eu tava pensando como o Tolkien ia tratar esse negócio da guerra aqui dentro, né? Se ele ia fingir que não estava acontecendo, porque ia ser uma fuga para os filhos dele, né? Não falar de guerra, já que eles já estavam vivendo a guerra, ou se ele ia falar do Império Britânico lutando na guerra, como eles iam vencer, não sei o que, não sei o que lá. Mas não, ele falou que a guerra aqui estava destruindo vidas, é uma guerra horrorosa, sem sentido, essas coisas assim, ainda bem. E no final desse livro a gente tem uma despedida do Papai Noel. Como eu falei pra vocês, ele vai se despedindo dos filhos, e a última filha, a Priscila, também recebe a sua despedida. E que essa é a última carta que o Papai Noel está escrevendo, e que ele vai lembrar pra sempre dela. E que ele vai voltar a escrever quando ela tiver os próprios filhos, ou os filhos tiverem os próprios filhos, ele volta a aparecer. Gente, eu achei isso tão fofo, tão fofo. Lágrimas escorreram, gente. Aproveitar esse livro no clima de Natal é tudo de bom. Enfim, concluí a leitura de um livro que eu comprei na Bienal. Estou muito feliz com isso. Muito orgulhoso de ter comprado esse livro, porque vou manter na minha estante. Vou voltar sempre para essa leitura, porque ela foi incrível e apaixonante. Quais os próximos livros que eu vou ler? Eu vou dar uma roubadinha, gente. Eu vou escolher 2 livros finos, porque eu preciso terminar algumas leituras que eu já comecei. Tanto a de Elantris, que eu já comecei aqui, e aqui também tem o 21 lições para o século XXI, que é o nosso livro do Clube do Livro Experiência Literária. Nas 2 primeiras semanas de janeiro eu vou dar uma viajada, então eu quero adiantar essa leitura o máximo possível, porque eu quero fazer uma releitura antes dos encontros que vão acontecer durante o domingo. Se você não conhece Experiência Literária, olha esse vídeo que está aparecendo aqui nos cards, e olha no box de descrição o link para o Clube do Livro para você conhecer, se inscrever e fazer parte desse clube tão maravilhoso que transforma a vida
das pessoas, que vai ajudar a gente a sobreviver ao século XXI, e nada melhor do que dividir essa experiência. A gente vai ler juntinho durante o mês de janeiro, fevereiro, acho que pega até o final de fevereiro, de acordo com o nosso cronograma. Tá tudo explicado no link que tá aqui no box de descrição. Conheça o nosso clube do livro. Mas agora então eu vou de um livro que eu ganhei de Natal, que é Notas sobre Luto, da Chimamanda Ngozi Adichie. É um manifesto que ela escreveu depois da morte do pai. Eu sei que esse livro provavelmente vai me destruir, porque estou tendo que lidar com um processo de luto também na minha vida. Foi o primeiro Natal que eu passei sem a minha avó, então eu sinto que esse livro vai me destruir. E depois, para pegar um pouco mais leve, eu vou ler Senhor Boaventura, também do Tolkien. Deixa eu ter tirado o plástico, que esse foi o livro que minha mãe me deu de presente, que ela comprou no estande Submarino. Eu pretendo começar e acabar esses 2 livros amanhã. Acho que eu não vou demorar tanto nessas leituras, vamos ver. Se a Chimamanda me destruir como talvez ela me destrua, talvez eu não pegue nada, talvez eu não leia mais nada. Aí vocês vão descobrir só amanhã. Essa entrada já ficou enorme, sinto muito por isso, e vambora ler mais livros. Hoje é dia 30 de dezembro e mesmo assim tem pessoas fazendo obra. Então fica aqui minha desculpa se você escutar alguém cortando piso ou azulejo, mas é o único momento que eu tenho pra gravar, gente. Eu já estou em dívida com vocês há muito tempo. A última vez que eu vim aqui, se eu não me engano, foi 26 de dezembro. Estou uns dias sem aparecer aqui, não é mesmo? Mas é porque tá tudo muito corrido, final do ano é assim mesmo. Eu quase não estou lendo. Eu estou lendo menos do que eu gostaria, mas eu estou aceitando essa minha realidade. Pra quem me acompanha no Scoob, tá sabendo que eu estou começando e terminando um livro por dia, mais ou menos. São livros curtos, mas mesmo assim eu tô começando e terminando ainda bem. E eu não tô escolhendo esses livros porque eles são curtos. Tô escolhendo esses livros porque eu quero ler, porque eles chegaram aqui recentemente. Então a gente já conversou sobre Cartas do Papai Noel, e assim que eu terminei aquele livro, eu peguei Notas sobre o Luto, da Chimamanda Ngozi Adichie, uma das minhas autoras favoritas. Eu sei que na última entrada eu falei que talvez esse livro me deixasse no chão, e ele me deixou quase, tá? Me deixou agachado, não deixou caído no chão não. Porque não é um livro que destrói o emocional. Algumas partes eu fiquei, outras porém não. O bom desse discurso da Chimamanda aqui, desse ensaio, é que ela não tem o objetivo de apenas te deixar quebrado, de contar pra você, olha como é que eu estou na merda porque eu estou no luto. Ela fala o luto que ela viveu, você se identifica com esse luto, e depois ela meio que dá uma conversada sobre o que existe após o luto. E assim, eu achei simplesmente sensacional e foi o carinho que eu estava precisando. Por isso que esse livro não me deixou no chão, porque ele me trouxe carinho, reconforto, me deu um abraço. Eu postei até uma foto no Instagram com esse livro e a foto da minha avó na minha formatura. E pra quem já assistiu o vídeo em que eu converso sobre o Hobbit, né, que foi o presente que minha avó me deu, esse ano eu acabei perdendo minha avó. Ao longo desse ano todo, eu venho sofrendo bastante com essa questão do luto. Muito mais pela saudade, pela ausência. Eu sei que são coisas que a gente vive, são coisas que a gente precisa passar, faz parte do luto. Outros vivem de uma forma, outros vivem de outra. A Chimamanda fala muito sobre isso aqui, graças a Deus. Tem coisas do luto da Chimamanda que eu me identifico, mas tem coisas que eu não me identifico. E como ela mesma diz, cada um vive o luto de uma forma. E às vezes umas pessoas vêm falar umas coisas que até às vezes colocam nos comentários que dá vontade de dar um soco na pessoa. E não é questão de palavras de conforto, gente. Palavras de conforto confortam, às vezes mais, às vezes menos. Mas tem algumas pessoas que falam coisas do tipo, ah, supera, ah, isso passa. Mano, isso passa, a vontade de dá um sacode na cabeça da pessoa. Eu sei que isso vai passar a merda, mas enquanto isso eu estou vivendo. E uma parte que eu me identifiquei muito nesse discurso da Chimamanda é que a família dela ultrapassa o luto através da risada. E isso aconteceu na minha família também. Quando a gente teve a notícia da morte da minha avó, né, que tinha que ir até o hospital pra efetivamente receber a notícia, a gente já foi no caminho fazendo graças ou falando coisas que minha avó falaria, não no sentido de deboche, tá? Mas coisas que faziam a gente rir, porque a gente achou conforto na risada. A gente sempre acha conforto na risada. Até hoje em dia a gente fica citando o jeito que minha avó fala, as grosserias que minha avó falava, o jeito bruto dela e o jeito bruto e carinhoso, e a gente ri dessas coisas e faz parte do processo de luto. E como eu falei pra vocês, cada um vive de uma forma. Esse ano todo eu sofri bastante com isso, hoje em dia eu já estou melhor, mas eu sei que o luto, a tristeza, a saudade faz parte, mas a cada dia vai melhorando. E postar aquela foto minha, da minha formatura com a minha avó, junto com esse livro da Chimamanda, me faz ver que eu estou passando por esse processo firme e forte, entende? E que eu quero deixar aqui pra você que tá me assistindo e que tá passando por um processo parecido, seja por uma perda recente, uma perda muito antiga que você ainda não conseguiu cicatrizar essa ferida, eu quero deixar essa recomendação desse livro da Chimamanda pra você, e eu acho que ele vai te fazer o bem que ele me fez, e vai te ajudar a passar por esse processo, porque essas feridas, elas sempre vão existir, mas eu gosto de olhar pra elas não com uma dor doída, mas só que com um olhar como se eu olhasse pra uma cicatriz, que não dói mais, mas que deixou lá sua marca, e que a gente possa
lembrar de todos os momentos bons que a gente viveu com aquelas pessoas que a gente tanto ama. Eu não fiquei no chão, mas eu só comecei no dia seguinte o Senhor Boaventura, do Tolkien, outro livro infantil, né, igual Cartas do Papai Noel, só que Cartas do Papai Noel ele contava para sua família. O Senhor Boaventura, ele vem a partir de uma história que ele contava também para as crianças, mas ele quis que o Senhor Boaventura fosse uma continuação do Hobbit, na verdade, um lançamento seguinte ao Hobbit, não uma continuação de história, não. Após o sucesso estrondoso do Hobbit, os editores queriam que Tolkien lançasse mais coisas e ele falou, que tal o Senhor Boaventura, público infantil, história na mesma vibe, mas os editores rejeitaram a ideia. E eu entendo, porque o Senhor Boaventura é uma história legal, dei algumas risadas enquanto li essa história, mas ela não chega nem aos pés do Hobbit. Isso teria sido uma tremenda decepção para todos os fãs do Tolkien que estavam acompanhando os lançamentos dele na época. Mas, de novo, a gente tem uma edição muito caprichada feita pela HarperCollins. Nós também temos aqui uma fonte que o design foi feito somente para esse livro. Então você tem toda uma adaptação dos desenhos do Tolkien, uma adaptação, por exemplo, da conta que o Senhor Boaventura recebe, tudo escrito em português, e eu amei demais essa adaptação, essa tradução, não é mesmo? Não só a tradução do texto, mas trazer toda a experiência do livro Senhor Boaventura, que é para o público infantil. A gente recebe ele aqui no Brasil também, que acaba não sendo um livro do Tolkien, só para quem é fã do Tolkien entrar em contato com essa história. Você pode botar crianças entrando em contato com essa história também, porque é um livro feito para as crianças, não só para os fãs de Tolkien. Entende a diferença? A HarperCollins teve todo o cuidado de preparar este livro para o público infantil. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar isso aqui. Ó, aqui dá para enxergar que não tá dando reflexo, ó. Aqui, olha essa adaptação. Tem o desenho todo do Tolkien, tá escrito aqui, sopa, não tá escrito soup. E todas as ilustrações desse livro foram feitas pelo próprio Tolkien. Depois, eu pedi ajuda para vocês lá no Instagram para decidir qual é a próxima leitura, e vocês escolheram O Talentoso Ripley, da Patricia Highsmith. Eu não conhecia nada dessa história antes de pegar esse livro para ler, só sabia que tinha um filme muito famoso. Eu sei também que esse livro, ele é 8 ou 80. Ou você gosta desse livro, ou você odeia esse livro. Inclusive, pessoas que viram o meu book haul da Bienal falaram que não gostaram desse livro aqui. Bom, eu comecei para tirar a prova dos 9, porque se eu não gostasse desse livro, já seguia o seu caminho, mas eu estou na metade, gente, eu estou gostando bastante. É uma escrita simples, muito rápido de ler, uma história que também é simples, mas que ela tem um certo tom de mistério, e que tá me prendendo esse mistério. Eu quero saber como essa história vai continuar, mas eu vejo que ou esse livro vai dar muito certo, ou ele vai dar muito errado, e é isso que eu estou com medo. Eu sei que até onde eu tô, talvez as pessoas tenham se decepcionado com o desenvolvimento da história, né, o Tom ser um personagem muito superficial, no sentido de as coisas que acontecem com ele são de rápidas resoluções, talvez os leitores não sintam aquela realidade tão palpável, mas eu tô gostando. Me lembra muito um livro da Agatha Christie, só que sem um tom de mistério muito forte, sem um tom de crime muito forte. Você aqui tem um suspense misterioso que você não sabe onde vai dar. Segue uma vibe muito parecida com um colecionador. Pode ser que eu esteja dizendo uma bobagem aqui porque ainda não terminei o livro, mas é essa a impressão que tá me dando. Quando acabar esse livro então, que eu espero que seja hoje, dia 30 de dezembro, eu já vou começar outro, que eu estou pensando em qual vai ser. Até agora eu já terminei 3 livros e estou caminhando para o 4º. Então vamos ver, assim que eu acabar o Talentoso Ripley, o que eu vou fazer da minha vida. Se eu termino Elantris, se eu pego um novo livro, eu tô pensando em pegar Icabog, que tá aqui parado há muito tempo também. Eu tô muito afim de ler essa história escrita pela J.K. Rowling. Lucas leu recentemente Jack e o Porquinho, e eu falei, eu estou precisando de mais escrita da J.K. Rowling na minha vida, principalmente final de ano. Talvez eu pegue Icabog ou um dos livros do Walter Hugo Mãe, que eu comprei na Bienal, né, que eu ganhei de presente. Esse aqui, a Desumanização, eu recebi comentários negativos no vídeo. Falou assim, ele não desceu redondo pra mim. Acho que foi até a Paula. Então isso já me deixou em alerta. O que eu vou fazer? Cada um tem um prefácio diferente. Um é escrito pelo Leandro Carnal, o outro é escrito pelo Alberto Mangel. Vou ler esses prefácios. Qual me agradar mais, eu vou pegar pra ler. Mas vamos ver, isso é um futuro distante. Calma aí. Chegou a hora da verdade. Hoje é dia 31 de dezembro, que significa que o prazo de validade do meu desafio venceu. E ó, são 7h40 da noite e não tem nenhum livro aqui que eu possa começar e terminar antes da meia-noite. Se tivesse um livro, eu ia fazer isso. Mas eu sei que não vai dar, porque já tá a família aqui em casa, não vou conseguir me concentrar na leitura, então também não posso começar nem terminar nenhum livro. Mas vamos falar do livro que eu li. Eu acabei o Talentoso Ripley. Não em um dia como eu esperava, mas em 3. Ai, gente, final de ano as coisas vão ficando muito corridas, não dá pra ficar parado, sentado, lendo como se eu fosse um herdeiro, como eu gostaria de ficar. Para tudo, não querer saber nada do mundo, ficar só lendo livro. Gostaria de fazer isso entre o Natal e o Ano Novo, mas nunca é possível. Agora, a grande verdade, esse livro funcionou pra mim ou não? Calma que eu já vou te contar. Na última entrada eu falei que esse livro ele vibra um pouco no suspense, tem um tom misterioso. Ele realmente vai ter essa pegada meio romance policial. Eu senti que esse não é o foco principal do livro. Não foi isso que me fez gostar dessa história. E eu acho que é daí que deve vir a decepção das pessoas. Talvez elas leiam isso aqui esperando um romance
romance policial, porque ele é vendido como romance policial. Só que o que me fez gostar desse livro é o ambiente em que ele se passa e o tempo também. Aqui a gente tem uma história que se passa em 1900, ou seja, durante o século XX, não tem uma data específica, inclusive nas cartas tá lá 19 e 2 asterísticos, porque eu acho que a autora não quis botar o tempo específico que essa história se passa, mas a gente sabe pelo que é narrado aqui que se passa durante a segunda metade do século XX. E como eu percebi isso, o narrador em um momento vai falar sobre a Itália e dizer que em uma das praças ali, o Mussolini costumava a discursar ali naquela praça. Então a gente já sabe que é um período pós Segunda Guerra Mundial, ou seja, por volta ali da metade do século XX. E no final eu também descobri que esse livro foi escrito em 1955, então provavelmente foi no início dos anos 50 mesmo que essa história se passou. E eu amei o ambiente em que essa história é contada. O nosso protagonista aqui, o Tom Ripley, ele vai viajar pelo interior da Itália, também vai fazer umas visitas a Roma, vai pro interior da França, Grécia. Ele tá sempre viajando e curtindo a vida como se ele fosse um herdeiro. E a gente, essa vida é um sonho. Essa vida de ficar de pernas pro ar, curtindo um café na Itália, com as pernas pro ar, pegando um livro. Eu amo essas histórias que se passam no interior da Itália, da França, da Grécia, de qualquer outro país da Europa. E outra coisa que eu amei muito é que esse ambiente e esse tempo em que essa história se passa me lembrou muito A Escolha de Sofia, que é um dos livros favoritos da minha vida. Também me lembrou um pouco aquele filme que eu amo demais, que é Meia-Noite em Paris. Você tem um moço encontrando aqueles escritores famosos, como o Fitzgerald, o Hemingway. Também encontrou o pintor Salvador Dalí, se não me engano. Gente, aquela vibe assim, meio cult, meio... aquela vibe blasé. Eu gosto muito disso num livro. Então foi isso que me fez amar essa história, não o mistério, porque eu entendo a pessoa ir atrás desse livro esperando um mistério, um suspense, em que isso vai ser o pilar principal da história, ela vai se decepcionar, porque a escrita da autora, ela não tende pra isso. Você fica até curioso pra saber como é que a história do Tom Ripley vai se desenvolver, como é que ele vai se desenrolar das tramas que ele se meteu. Afinal de contas, é dada informação pra gente aqui no livro que Thomas Ripley vem sendo cultuado ao redor do mundo, sendo considerado um dos maiores sociopatas da literatura. Então quando você tem acesso a essa informação e vai atrás desse livro, você espera algo muito mais pesado e tenebroso do que a Patricia Highsmith vai te entregar aqui. Você tem os acontecimentos ali que são tenebrosos, mas o estilo da narrativa ele não te dá o peso que esses acontecimentos têm. Justamente porque parece que você está na cabeça do Tom Ripley. E o Tom Ripley não encara aquilo como algo pesado, ele encara aquilo como algo leve. E isso é um ponto positivo para a escrita da autora, porque essa foi a intenção dela, né? Essa história é contada na terceira pessoa, mas pelo ponto de vista do Tom Ripley. Por exemplo, olha esse rosto aqui atrás do livro. Isso aqui se faz referência ao ambiente da história. Os personagens estão sempre em contatos com grandes artistas, estudando grandes escritores, grandes escultores, grandes pintores. E isso tudo no interior da Itália, gente. Olha esse ambiente. Por isso eu dei 3,5 para esse livro. Porque esse ambiente todo me conquistou, mas o suspense ele fica um pouco a desejar. Descobri também que esse aqui é o primeiro de 5 livros. Gente, essa informação precede ou a Intrínseca brincou comigo aqui no final? No sobre livro, a gente tem... Sobre o livro, cadê? Na parte de sobre o livro tá escrito: neste primeiro volume da série de 5 livros. Gente... 5 histórias sobre Thomas Ripley e Patricia Highsmith, você tem certeza? Não sei se tenho vontade de ler os outros não, pra mim só esse aqui está bom. Quero muito assistir o filme pra saber como é que foi essa adaptação dessa história. Se você já assistiu esse filme ou tem uma opinião formada sobre o talentoso Ripley, deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que você achou dessa história. Porque eu amei demais ser transportado pra essa história. Eu dei 3,5, mas acho que eu vou dar 4 estrelas. Eu peguei pesado. Eu vou dar 4 estrelas, porque eu amei demais ser transportado pra esse ambiente. E com isso a gente conclui a parte de leitura desse vlog com 4 livros lidos. Cartas do Papai Noel, o Notas sobre o Luto, o Senhor Boaventura e também o talentoso Ripley. Da autora, aqui eu tenho agora o Em Águas Profundas, que eu também escutei falar bem mal dele, mas eu sei que tem gente que gosta. Então assim, vou com o coração aberto, assim como fui com o talentoso Ripley, que acabou me surpreendendo de forma positiva. Isso significa o que, minha gente? Que agora eu tenho que doar 6 livros. Eu tinha que ler 10 livros, não consegui, li só 4 e vou ter que tirar 6 da minha estante de livros que eu ainda tenho pra ler. Não vou fazer isso hoje, a noite de ano novo tá uma confusão, então eu vou filmar amanhã pra vocês, dia 1º de janeiro de 2022, vocês vão me ver me desfazendo de 6 livros. Talvez isso esteja soando um pouco dolorido pra você. No caso, eu vou ficar feliz de botar 6 livros pra irem pra frente, pra não ter mais 6 livros acumulados aqui pra eu ler. Gente, ter na estante mais de 100 livros pra ler não é fácil não. Todo dia uma ansiedade diferente de, meu Deus, eu preciso ler esses livros, eu quero muito conhecer essa história aqui, que elas são paradas aqui na minha estante. Não quero mais viver assim, eu quero reduzir esse número. Então assim, vamos cumprir esse desafio com foco, força e fé e muita vontade. Chegou o momento, galera, um momento de me desfazer de 6 livros porque eu não consegui cumprir o desafio. E eu não tô sozinho dessa vez, eu tô com aquele que vos julga, aquele que tá de olho na sua estante o tempo todo. Não, não é Deus. Quem é? É Deus sim.
Sou eu. Falei que ia me livrar de livros da minha estante, o Lucas até apareceu. Você fala assim, ó, minha estante tá cheia 3 vezes, na frente dela, o Lucas vai aparecer pra você. Eu fiz isso e deu certo. Eu tinha 4 livros em mente que eu falei assim, eles vão embora sem me machucar. Mas como eram 6, eu tive que pegar mais 2 e eu sofri pra pegar esses 2. Eu vou começar com esses 4 principais porque eu perdi totalmente a curiosidade nas histórias que eles contam. Então não faz sentido eles estarem aqui na minha estante. Eles vão estar à venda na Shopee. O primeiro deles é Wolf by Wolf, do Ryan Grounding, da Ryan Grounding. Essa história parecia ser interessante para mim lá em 2017. Perdi a completa curiosidade, perdi a completa vontade de ler esse livro. Ainda mais em inglês. Deve ser bem bacana ler inglês, tá? O livro ele tá seminovo, eu já comprei ele usado. Esse outro aqui, eu relutei em botar ele nessa pilha, mas o Lucas... Eu me encorajei. Você me encorajou, mas você também me encorajava a manter ele na pilha de livros pra ler. Mas o mundo dá voltas. E o jogo virou. E eu tô me desfazendo de Moxie, da Jennifer Mathieu. Tem vídeo aqui no canal sobre esse livro, ainda tem? Ou você privou? Talvez ele esteja prestes a se autodestruir, não sei. Ainda tem. Quem quiser assistir, assiste. O Lucas leu, gostou. Ele veio no Turista Literário na época. Mas hoje em dia não faz sentido ter esses livros aqui. Sei lá, pra quê? Eu perdi a completa vontade de ler essa história porque eu não sinto que esse livro vai causar um impacto tão grande na minha vida. Eu acho que outros livros que eu tenho curiosidade, que eu tenho vontade de ler, vão causar um impacto muito maior. Deixa esse livro pra quem quer ler e quer sentir o impacto dele. Não há impacto nesse livro para mim. O outro também da Ryan Ground, eu comprei da mesma pessoa, Cidade Murada. Eu aproveitei o pacote, a pessoa tava se desfazendo, eu falei, R$10. Falaram bem? Hoje em dia eu não considero a recomendação. As pessoas que recomendaram essa autora, esses livros, eu já fico, não confio tanto, então também perdi a curiosidade. O outro é Bruxa Cata, agora, pô, choquei uma galera aí. Mas Bruxa Cata tem todo aquele negócio de fantasia, com protagonista não branco. Acho interessante, acho bacana essa temática, essa coisa da representatividade é bom. Só que eu vou buscar livros com representatividade em outras histórias. Eu não sinto vontade, gente. Isso aqui eu sempre encaro. O Bruxa Cata, eu fico olhando na estante. Eu fico, Bruxa Cata, você tá aí. Mas cadê a vontade de te ler? Não tem vontade. Então, pra que ficar com isso aqui, né? Sabe aquela chama que existia quando a gente compra o livro e fala, meu Deus, eu quero ler essa história? Essa chama apagou completamente. Esse é outro livro que eu fico encarando e olhando pra ele e falo, olha só, você tá aqui, eu tenho que te ler. Mas eu não tô com estrutura pra te ler, não. Só os Animais Salvam, da Serdwin Dovey. Livro da Dark Side, muito famoso. Esse aqui não vai pra Shopee, ele vai pro Lucas. O Lucas vai ler esse livro. Gente, eu não tenho estrutura pra ler livro de animais morrendo. Nem sabe, Iago, se ele morre. Só os animais salvam. Estrela, constelação, o animal morreu e virou estrela. Essa é a sinopse da capa desse livro. Pelo que eu me lembro desse livro, são vários contos e provavelmente em algum desses contos um animal vai morrer. E eu não quero ler sobre isso. Já passei por Marley e eu, já passou a fase. Eu li Marley e eu antes das minhas cachorras morrerem, antes de eu perder um monte de pet, um monte de familiar. Então assim, não tô pronto pra lidar com essas mortes aqui não. Nem tem. Ó, gatilho, vômito. Aviso de gatilho, talvez tenha morte. Mas nem tudo tá perdido porque é o Lucas quem vai ler, ele vai dar opinião pra vocês. Aí às vezes ele me avisa, ó, não tem morte não. Aí eu leio esse livro dele. Eu só sei que na minha estante não vai ficar mais. Esse último, gente. Vem depois do like. Só vou mostrar esse depois que você der esse like aí. Gente, eu mereço esse like porque esse aqui vai ser doído. Olha o tamanho desse livro. O livro dos deuses de gregos, escrito pelo Rick Riordan na visão do Percy Jackson. É muita revisão da revisão, né, gente? Nossa, É revisão da revisão mesmo. Esse livro já teria ido embora há muito tempo, mas por que ele tá aqui? Por causa das ilustrações do John Rocco. Gosto muito de mitologia grega, mas não gosto do Rick Riordan. Eu tava mantendo isso por causa dessas ilustrações que são muito lindas. Vocês não vão ver isso agora. Mas aí, eu vou me desfazer, gente, porque eu vou ficar mantendo um livro desse que eu abro de vez em nunca pra olhar uma ilustração. É mais fácil pesquisar no Google ou jogar no Pinterest. O que eu vou fazer com esse livro? Eu vou doar para minha mãe, pra ela levar pra biblioteca da escola dela. Que a escola dela, até o sexto ano, as crianças vão gostar de folhear esse livro, rasgar uma folha, outra. Ai, Jesus. Mentira, não, acho que não vai acontecer isso não. É em inglês, mas eu acho que as crianças vão poder aproveitar, tanto o inglês quanto as ilustrações. Mas o ensino público aqui do Brasil e do Rio de Janeiro tá bom, as crianças já sabem inglês. Ai, que tristeza. Que tristeza, pegou pesado. Estão satisfeitos? Gostaram desse vídeo? Viram que eu não consegui cumprir o desafio? Eu achei que eu ia conseguir ler mais, ia me estimular a ler mais, até que me estimulei, só que não tanto. E o final do ano é sempre corrido, né? E você queria já mandar livro embora, que a gente sabe. Tô com muito livro pra ler. E eu não poderia terminar este vídeo sem te desejar um feliz 2022 e deixar meu muito obrigado para Amanda dos Santos e todos os nossos apoiadores que fazem este canal acontecer. São graças a esses apoiadores que você assiste esses vídeos aqui de forma gratuita. Considere apoiar nosso trabalho porque a gente precisa bastante. Reiterando o recadinho que eu deixei lá no Instagram para todo mundo que segue a gente, eu desejo para você ótimas leituras. Não muitos livros, mas leituras boas. Um grande beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.